Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Oi, Tássius, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Débora. Boa noite para você, para Carol, boa noite para os ouvintes. Oi, Tássius. Temos um convidado, Tássius. Faça as honras da casa e apresente para o nosso ouvinte. Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre o uso da tecnologia por idosos. Para vocês terem uma ideia, lá em 2019, 44,8% dos idosos disseram que utilizavam a internet. Isso em 19. E em 2024, subiu para 69,4%. Então, um incremento importante, idosos utilizando tecnologia, ambiente online. E hoje a gente conversa com o Johnny Ken. O Johnny Ken é programador, ele é também criador de um projeto que tenta ensinar tecnologia para esse público. Então, Johnny, boa noite para você. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Tássio. Boa noite, Débora. Boa noite, Carolina. Boa noite, ouvintes. Muito obrigado também pelo convite. Boa noite, seja bem-vindo. Ô, Johnny, você é responsável pelo projeto vovós.com. Inclusive, esse é o @ lá no Instagram. Isso. Como surgiu? Porque foi a partir de um caso pessoal seu, certo? Sim. Eu tirei um ano sabático, né? Para descansar, e justamente nessa época, no começo de 2023, meu pai descobriu um câncer e eu resolvi acompanhar esse tratamento com ele. E quando eu ia no hospital, eu via que muitos idosos, eles tinham problemas com acessar o app, receber o código e outras coisas, e eu pensei, puxa, já que eu estou com um tempo aqui, por que não vou usar esse tempo para escrever a respeito disso, né? Para ajudar os idosos? Porque a gente tem muitos dados na internet, muitos sites, muitos tutoriais, mas são voltados para ou crianças, ou adolescentes, adultos, e a linguagem com o idoso é diferente, né? Tem que usar uma outra linguagem, porque já tem outros aprendizados, eles têm outras necessidades. Então a gente pensou fazer um site com essas dicas justamente por isso. E quais são as principais dificuldades que as pessoas idosas têm, Johnny, para utilizar, né, a tecnologia? Porque hoje para fazer praticamente tudo, você depende de tecnologia, depende de um aplicativo, de um celular ou de um computador. Sim, principalmente depois do isolamento social, né, de 2020, praticamente todos os serviços ficaram online. Então, acho que a primeira dificuldade que eles têm é começar a entender, começar a digitar, você acertar certinho a letrinha, a tela que é muito pequena, muitas vezes o filho dá o celular mais antigo direto para a mãe, e aí as letras são pequenininhas, não consegue enxergar, né? Acho que primeiro essas barreiras de dificuldade, e segundo é o medo que eles têm. Eles acham que se você digitar errado, vai quebrar, vai explodir o celular, vai acontecer alguma coisa, né? Então a gente tenta tirar esse medo que se acontecer alguma coisa, o filho vai lá ou ela mesmo faz alguns comandinhos, formata e vai estar zero de novo, né? Então, o primeiro passo é tentar tirar esse medo. E segundo passo, que aí acho que entra um pouco que vocês estavam falando numa reportagem anterior, é golpes, né? Porque assim que você fica na internet, automaticamente você fica exposto, né, a golpista. Então, esses dois problemas são muito, muito corriqueiros. Tanto a pessoa aprender a mexer, quanto o problema de golpes na internet. Ô, Johnny, estava olhando aqui o site de vocês, já adorei que a fonte é grande. Eu estou conseguindo ler, inclusive, sem óculos. Eu não sou vovó ainda, mas já estou no multifocal aqui, já gostei. Agora, sobre as pautas, né? Tem muita coisa relativas a golpes, tem algumas coisas assim de utilidade e muita coisa também para desmentir fake news, né? Que é um outro problema, né? A pessoa de mais idade que recebe, às vezes, a notícia ali num grupo de WhatsApp, numa rede social e sai compartilhando e no final das contas, acaba sendo desinformação, né? Sim, porque acho que é uma geração que eles se informaram muito pela TV, pelo rádio, pelo jornal, que normalmente já eram fontes que já eram avaliadas, né? O pessoal já verificava. E hoje não, hoje como todo mundo tem acesso à internet, todo mundo consegue produzir conteúdo, e aí tem os conteúdos sérios e tem os conteúdos que às vezes a pessoa posta com maldade, né? Então a gente tenta ensinar isso também para eles, que nem todo conteúdo que está na internet é verdade. Você tem que ler e depois ter um bom senso, tentar acreditar aquilo ou não, procurando em fontes mais confiáveis. Ô, Carol e Débora, eu me vi um pouco, né, a minha própria atuação profissional nesse projeto do Johnny, porque aqui, na própria rádio, em outros lugares em que eu estou, recebo as perguntas dos seguidores, dos ouvintes e tento traduzir.
Só que me chamou a atenção como tem todo um cuidado adicional para um público que, por exemplo, não sabe o que é air fryer. Então, lá no perfil e no site deles, né, nesse projeto, explica o que faz uma air fryer ser uma air fryer. E aí depois surgem outras pautas. Ou então a dúvida sobre comprar um HD externo. O que é um HD externo? Como é que eu faço para ampliar o armazenamento do meu computador? Então, isso tudo está posto lá de uma maneira muito simplificada. Em cima disso, Johnny, eu te pergunto, conforme vão surgindo coisas novas e que a gente acompanha, eu sei que você é apaixonado por tecnologia, como é que você vai avaliando para colocar essas coisas que às vezes são diferentes e em alguns casos nem tão bem delimitadas ainda, tão bem entendidas, como inteligência artificial e 5G, só para citar dois exemplos de dúvidas que me chegam com uma frequência muito grande, imagino que para vocês também. A maior fonte de pauta para a gente é minha mãe e a minha sogra, né? Elas sempre vêm perguntando alguma coisa. Puxa, vi a reportagem aonde, falando sobre IA, é verdade, não é? Chegou isso aqui, minha mãe mandou outro dia, isso aqui, a diarista mandou, isso aqui é golpe. Eu falei que era, mas é mesmo? Então, essas nossas fontes acabam informando a gente direto, né? Acho que é a melhor fonte que a gente tem. Agora, Johnny, alguns ouvintes estão chamando a atenção aqui, o Edilson, né? Para a dificuldade dos sites de aplicativos. Aí ele cita o GovBR, que a gente utiliza para uma série de serviços. E ele é muito complicado mesmo para qualquer pessoa. Imagina para uma pessoa idosa, né? Então, acho que tem essa responsabilidade também de quem arquiteta esses sites de pensar em todos os tipos de usuários, não? E não ouse esquecer a senha do Gov, porque depois que você esquece para recuperar, olha, Nunca tem alguém mais. lá em Brasília só mandando a senha para as pessoas. Eu não tenho provas, mas é a minha imaginação falando. Não, e a gente incentiva a usar a autenticação por 2 fatores, mas a gente pensa depois que, na verdade, isso é um fato tão lá em cima no conhecimento deles que a gente tem que descer um pouquinho e eles muitas vezes não sabem nem para que serve o GovBR, né? Que antigamente tinha um monte de senhas e hoje tem tudo em um. Tem a vantagem que você precisa lembrar de uma senha só, mas tem a vantagem que se alguém descobrir essa única senha, ele pode fazer um belo do estrago. E muitas vezes ele nem sabe que pode causar esse estrago. Então ele fala, ou alguém chega e fala, acessa o GovBR, não consigo acessar, coloque aí minha senha. Joana 43, assim, e ela dá a senha e o GovBR é perigosíssimo, né? Você pode assinar documentos por eles, aí para fazer golpes é um prato cheio. É isso, Tassius, muito obrigada. Johnny, muito obrigada também pela conversa. Então, o site é Vovós, ou vovós.com, tudo por extenso, .com mesmo, de site. Em todas as redes sociais, YouTube, onde o vovô estiver, ele vai encontrar a gente, é só procurar. Trabalhe pro vovô, procurar no Google, vovôs.com, e daí você acha a gente. Valeu, Johnny, valeu, Tassius, beijo. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.